você vai viver tudo aquilo que Deus projetou para você. Você vai experimentar a força que Deus tem para a sua vida. E você vai ser considerado como aqueles que estão transtornando o mundo. Você vai fazer proezas para a glória de Deus. Você não vai parar. É hora da sua restauração. É hora de você se levantar. É hora de você voltar a fazer o que Deus chamou você para fazer. Ninguém está novo demais, ninguém está velho demais, ninguém passou. Ei, você está vivo, você está aqui. É hora de dar uma resposta para Deus e dizer: eu vou fazer acontecer, eu vou entrar nas loucuras do Evangelho e eu vou viver para a glória de Deus. Eu vou fazer, eu vou viver. Amém, amém. E esse ano nós vamos terminar o ano, quando chegar o mês de dezembro, nós vamos ter mais de 300 membros adultos nessa igreja. Quem crê comigo? Mais de 300 membros adultos nessa igreja. Nós vamos ter. Pastor, não vai caber. A gente faz 2 cultos. E o ano que vem a gente vai embora daqui mesmo. Não é? Então, terminou com 300, pastor. E agora? Mais de 300. E agora? Vamos para um prédio novo. Porque você sabe, esse é o último ano nesse prédio aqui. Estou falando pela fé e crendo. E sabe, falar pela fé não é... só estou falando, pastor. Gente, eu só estou falando. Não. Quando você fala pela fé, é porque você está chamando para acontecer. Você está declarando para acontecer aquilo. Amém, gente? E nós vamos ter no Rema esse ano, que é o início do Rema em nossa igreja, mais de 100 pessoas matriculadas. Quem crê comigo? Eu vou falar de novo, você diz amém, tá bom? Nós vamos ter, nesse ano de 2026, mais de 100 pessoas matriculadas no Rema. Amém, aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Tudo pronto aí? Vocês estão prontos? Ó, o Nicolas está ali, ó, do lado do Ângelo. Seja bem-vindo aí, tá bom? Essa é a sua casa. Fica à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Gente, eu estive pregando hoje pela manhã na igreja Verbo da Vida da Vila Matilde. Preguei lá, eu fui chamado para pregar ontem, para pregar hoje, né? Ontem fui chamado para pregar hoje e fui. E foi uma grande bênção, muitas pessoas daqui estiveram lá conosco. Foi um culto maravilhoso. E eu estou no meu coração para pregar a mensagem que eu preguei lá pela manhã, para abençoar a sua vida. Se eles foram abençoados lá, você pode ser abençoado aqui também, amém? Agora, se prepara porque o chão vai tremer. Eu vou falar com o lado de lá, vocês estão muito empolgados não. Se prepara porque o chão vai tremer. Mas eu dou outra chance, o chão vai tremer, se prepara. Aleluia! Gente, deixa eu falar isso para você. Quando chega um certo ponto, final de ano, até início do ano, né? E todo mundo precisa de férias, né? Todo mundo precisa de descansar. Todo mundo precisa, né, dessas coisas, sim ou não? Mas chega um ponto na nossa vida também, e isso acontece sempre, especialmente se não cuidarmos disso, que nós ficamos esgotados. E, na verdade, as coisas do dia a dia, elas nos esgotam. Sabe, nós temos trabalho, nós temos família, nós temos coisas para fazer, nós temos uma porção de coisas, e até as notícias que são muitas vezes negativas e bombardeiam a gente, e pessoas, e tudo isso nos esgotam, nos deixam afadigados. Você sente isso também? Ou sou eu? Ficamos cansados, sim ou não? E sabe, há o cansaço físico, há o cansaço psicológico, emocional, e há o cansaço espiritual também, sabia? Há um cansaço espiritual também. E nós, como somos um ser em 3 dimensões, nós precisamos de refrigério, nós precisamos de descanso, e nós precisamos que as nossas forças sejam restauradas. Por exemplo, eu vou ler aqui para mim esse versículo de 2 Coríntios 4,16. 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa,
Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, nós já sabemos aqui, baseado nesse versículo, que nós temos um homem exterior e um homem interior, não é? Você é um ser trino e você tem o que está dentro e o que está fora. Na verdade, o você é o que está dentro, que mora na casa onde nós podemos ver, ok? Você está vendo a casa onde eu moro, certo? Então, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova de dia em dia. E sabe, eu tenho feito essa comparação, né, porque eu ouvi isso do Kenneth Hagin, e eu tenho pensado muito, faz alguns meses, na verdade, que eu tenho pensado nisso, e eu gosto dessa comparação e eu quero trazê-la para você. Todo mundo hoje tem um celular, não é? Todo mundo aqui tem um celular? Sim ou não? Sim. Então, todo mundo tem um celular e deve ter também um carregador. E todo mundo coloca o celular, mais cedo ou mais tarde, né, depende do celular, né, mais cedo ou mais tarde, na tomada para carregar. Não é assim? Agora, pensa numa coisa. Nós temos diversos celulares, né, nós temos celulares que são extraordinários, com funções extraordinárias, e aplicativos, e todas essas coisas, e é muito bacana tudo isso, mas pensa num celular com a bateria descarregada e você não tem um carregador. Pensa num celular em que você esqueceu de carregar, colocar ele na tomada para carregar. Sabe, não importa qual celular seja, não importa quantos aplicativos extraordinários tenha ali, ele não vai funcionar e não vai servir para nada. O seu celular, ele tem que ser carregado diariamente, pelo menos alguns, a maioria deles diariamente. Algumas pessoas dizem que o celular deles dura vários dias. Não sei se é bem assim, não. Não é não, né? Alguns dizem. A minha esposa ela tem 2 celulares. Ela tem um Samsung e ela tem um iPhone. E o Samsung dela funciona mais. Não funciona mais, não. Aguenta mais a bateria, né? O Samsung. Então, ganhou ali o pastor. Eu não queria falar isso e saiu. Eu penso da próxima vez. Porque, afinal de contas, né? Então, o celular, não importa quanto tempo dure, mas ele vai precisar ser recarregado. Você vai precisar conectá-lo na tomada. E senão ele não vai funcionar, não importa se é Samsung, Motorola, Xiaomi, não importa se é iPhone, não importa qual celular. Ele vai precisar ser carregado. O mesmo se dá conosco. Todos nós nos desgastamos. Todos nós gastamos a bateria. Todos nós gastamos as nossas forças. Todos nós precisamos colocar carga. E o que acontece muitas vezes com muitos de nós é que nós estamos com a bateria arriada e entra dia, sai dia, com a bateria arriada. E é claro que esses aplicativos, por assim dizer, os aplicativos lê-se dons, talentos, habilidades, inteligências, capacitações, e tudo isso que você tem em você mesmo, sabe? Não importa o quão bom você seja, se as suas baterias ou a sua bateria estiver descarregada, não funciona também. E deixa eu te falar isso, Deus é um Deus sábio, o Criador é sábio. Assim como essas grandes empresas fizeram essas obras de arte com esses aparelhos, eles também pensaram em criar algo que pudesse carregar. Alguns vendem com isso, outros desistiram, né, de vender com isso. Mais uma crítica aí para mim mesmo. Mas o criador dos aparelhos, eles sabem que precisa ter carregador para carregar. E o criador desse aparelho, por assim dizer, ele também sabe que ia precisar recarregar diariamente.
E deixa eu ler algo para você aqui em Isaías capítulo 40, versículo 29. Isaías 40, 29. Dá para vocês colocar ali para mim? Está escrito assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então ele faz forte a quem? Ao cansado. Faz forte ao cansado e multiplica as forças para aqueles que não têm nenhum vigor. E quando ele faz referência aos jovens e os moços, ele diz: os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. E sabe, no que diz respeito às coisas naturais, o corpo físico, os jovens e moços, eles têm mais vigor, mais força do que os mais velhos. Mas no que diz respeito à força espiritual, ela se desgasta da mesma forma para o jovem, para o moço, para o velho, para o adulto, para qualquer um de nós está gastando a bateria e precisa ser renovado. Mas como eu disse, o que acontece muitas vezes é que as pessoas não estão prestando atenção ou não sabem como fazer. E sabe, muitas pessoas entram em depressão porque elas ficam assim, estressadas, afadigadas, cansadas. E pensa numa coisa: o seu celular, se ele descarregar totalmente, você não consegue usá-lo. Mas quanto a você, você continua tentando usar a si mesmo, mesmo descarregado. E o que acontece é que você acaba entrando em lugares perigosos para a sua vida. Então, a minha conversa com você hoje é sobre carregar e como carregar a sua bateria. Você está interessado? Na Velha Aliança, e você sabe que no Novo Testamento, aqui em Jesus, nós estamos numa aliança melhor, uma aliança superior àquela antiga. E na Velha Aliança, a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Correm e não se cansam. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas você percebe que eu estou lendo no livro de Isaías, e que Isaías está antes de Jesus em uma outra aliança? O que significa que na nova aliança, nessa aliança, onde está estabelecida em superiores, melhores promessas, tem que estar contido coisas melhores do que as antigas, do que as passadas. E de fato, aqui, nessa nova aliança, está contido coisas superiores a isso que eu estou lendo. Você se empolga? Aleluia. Aleluia. Deixa eu te falar isso. Eu estava dizendo que o Criador, o seu Criador, ele já pensou em tudo, sabe, gente? Deus, ele pensou em tudo para nós. E ele projetou, ele criou, estabeleceu ideias para nos manter não apenas fortes, mas muito acima disso. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz e mostra para nós a forma de nos recarregarmos diariamente.
E eu vou mostrar para você aqui em 1 Coríntios 14, versículo 4. 1 Coríntios 14, 4 diz assim: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. E essa palavra edifica é a palavra grega oikodomeo, e essa palavra significa se construir, lançar fundamento, desde a fundação, estruturar, e também significa recarregar, como recarregar uma bateria. E aqui está dizendo que o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, a si mesmo se recarrega, a si mesmo se constrói, a si mesmo lança um alicerce. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje de manhã eu estava falando sobre o apóstolo Pedro, aquele homem que estava lá com Jesus, e ele era ousado. Pedro, ele era ousado, e eu penso que quando ele disse para Jesus, eu vou dar minha vida por você, ele queria fazer aquilo. De fato que a história da igreja mostra que ele deu a vida por Jesus, quando ele disse, eu não quero ser crucificado igual ao meu mestre, me põe de cabeça para baixo. Agora, antes disso, Pedro está ali dizendo, Jesus, eu vou dar minha vida por você, e Jesus disse para ele, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E sabe, eu penso que Jesus ali, ele está vendo o coração daquele homem. Ele sabe que aquele homem tem um desejo de agradá-lo, de fazer aquilo que ele está dizendo, mas quando ele se depara com a circunstância adversa, ele não tem força em si mesmo para manter firme aquilo que ele mesmo disse que faria. Então ele nega Jesus uma vez, nega Jesus 2 vezes e nega Jesus por 3 vezes, descaradamente. Mas o que aconteceu? Aquele homem que acabara de dizer para Jesus, eu vou dar minha vida por você. O que aconteceu? Ele não tem força para fazer isso. Mas Jesus não parou aí porque ele tinha um plano. Ele disse para eles, não se apartem de Jerusalém, espere a promessa do meu Pai se cumprir. E vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria e até aos confins da terra. E aquele mesmo homem chamado Pedro, 50 dias antes ele tinha negado a Jesus, 50 dias depois, quando ele recebe essa poderosa promessa, a promessa do Espírito Santo, ele começa a falar em outras línguas e fica energizado, carregado de poder. Ele carrega as suas baterias e agora ele está lá no cenáculo com os apóstolos e aproximadamente 3.000 pessoas vêm para o cenáculo para ver o que estava acontecendo e começa a ridicularizá-los, eles começam a criticá-los, dizer que estão bêbados, e Pedro, a Bíblia diz que ele se levanta com os 11 e ele começa a pregar um sermão extraordinário. Agora, um homem que estava se escondendo, dizendo que não conhecia Jesus 50 dias antes, agora ele tem ousadia para falar diante de 3.000 pessoas. Antes era apenas 3 pessoas, agora 3.000 pessoas, e ele está dizendo, ei, vocês crucificaram ele e vocês têm que se arrepender agora. O que aconteceu em 50 dias? O que mudou em 50 dias? Um homem medroso para um homem ousado, corajoso, que não tem medo, intrépido como leão? Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos prestar atenção ao que Deus nos deu. Eu quero ler para você, em Atos capítulo 17, versículo 6, algo que foi falado desses homens. Atos 17, 6 diz assim, porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Pensa nisso. Pensa nisso. Isso daí é o mundo falando dessa igreja da época. Dizendo que estes que têm transtornado o mundo agora chegaram aqui também. Pensa nisso. Ei, não era uma igreja comum, não era uma igreja passiva, não era uma igreja que se esconde, não é uma igreja que tem medo, não é uma igreja fraca como galinha da Angola, não é uma igreja que à beira da depressão, não é uma igreja que não sabe o que fazer da vida, não é uma igreja que está morrendo, mas é uma igreja que está transtornando o mundo.
É uma igreja que está abalando, que está chacoalhando o mundo. Agora, a minha pergunta é: como eles chegaram nesse lugar? Como eles atingiram esse nível? Como eles entraram nisso? Como eles se tornaram tão fortes, tão destemidos? Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus pensou, quando Deus projetou, Ele projetou muito bem, Ele estabeleceu muito bem os planos, só que os planos precisam ser usados por nós. A Bíblia fala, a Bíblia diz sobre quando a plenitude dos tempos se cumpre, Deus envia Jesus Cristo, e com Jesus Cristo vem o Espírito Santo. Deixa eu te falar, Deus já tinha pensado em tudo. Ele sabia o que você ia passar, e Ele sabia que nesses últimos dias as coisas para o mundo iam ficar mais difíceis. Então Deus mandou algo poderoso. Deixa eu te dizer isso, você precisa pegar. Deus sabia que nós, na nossa própria força, não seríamos capazes de lidar com as coisas dessa vida, e faremos como Pedro, se for na nossa própria capacidade. Desejamos agradar a Deus, desejamos agradar a Jesus, eu vou dar a minha vida por você, mas na hora H, as pernas tremem. Agora Deus projetou, criou um plano, estabeleceu um plano que não é um plano comum e está acima de todas as coisas naturais que tem por aqui. Deixa eu te dizer isso. Quando nós entendemos o que a Bíblia diz, que quando oramos em outras línguas, nós nos recarregamos, como se recarrega a bateria. Nós precisamos entender que o orar em outras línguas, você sai do natural e passa diretamente para a dimensão do sobrenatural. E é isso que torna você ser um daqueles que estão transtornando o mundo. Quando você ora em outras línguas, você fala coisas que você não entende, mas o que importa? Quando você coloca o seu celular, o seu carregador na tomada para carregar o seu celular, você não se pergunta como que está acontecendo. O que será que está passando? Que tipo de energia é? Não, você não se pergunta, você coloca na tomada e vai dormir. E no dia seguinte você acorda, pega o seu celular, ele está completamente carregado e você nem se pergunta como foi. Agora, muitas vezes, nas coisas sobrenaturais de Deus, nós queremos entender com a nossa mente. Não é possível entender com a mente algo do sobrenatural. E Deus criou de tal forma isso para que nós realmente não pudéssemos entender com a mente natural, porque as coisas do Espírito são pela fé e a fé não se explica. Às vezes nós tentamos explicar a fé, mas fé não se explica, a fé se vive. E você pode viver pela fé de tal forma, acreditando que o que Deus disse, se Ele disse, é. Sabe por que eu estou pregando isso? De novo. Porque eu quero dar para você o que funciona e eu não vou inventar uma novidade quando Deus não inventou uma novidade. Sabe, eu não estou tentando pregar algo para que você fale, uau, como esse pregador é bom. Se for bom e não trouxer resultados, não serve. Deixa eu te falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu cresci na igreja e comecei a ler os livros de Kenneth Hagin em 1994. E eu sabia que eram coisas tremendas, coisas extraordinárias. Eu li aquilo, eu pegava aqueles livros, uau, que revolucionário, que mensagens poderosas, eu nunca tinha ouvido isso. E eu ficava lendo aqueles livros, e sabe, sempre assim, com essa sensação de que, uau! E passou um ano. Passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. E eu olhei para a minha vida e a minha vida não tinha mudado. Mas as mensagens são boas. A palavra é boa. O ensino é bom. Eu sei que é bom. Algo me diz que isso é correto, que isso é certo, que isso é bom. Mas eu não estou experimentando. Eu não estou vivendo. E quando eu sentei naquela escola do Rema, no ano de 2004 e 2005, e eu estava ali para aprender mesmo. Eu sentei no Rema para ouvir e aprender.
E eu estava atento com todas as palavras faladas. Eu estava atento com até os gestos dos professores. Eu estava atento com tudo. Eu não sou de anotar, mas eu sou de observar. Então eu observava. Eu ficava ligado, como Bud Wright fazia, porque ele foi o meu primeiro professor. Então eu ficava atento, observando cada um deles. E uma das coisas que eu observei é que cada professor chegava e dizia: vamos orar um pouco em outras línguas. Orar um pouco em outras línguas. E depois, na próxima aula, quem passou pelo Rema sabe disso. Vamos orar um pouco em outras línguas. E orar um pouco em outras línguas. Todas as vezes vamos orar um pouco em outras línguas. O que diferenciava uma matéria da outra é: vamos orar um pouco em outras línguas. Eu estou pensando, tem alguma coisa. Sabe, eu fui ali para aprender. Eu fui ali para observar. Vamos orar um pouco em outras línguas. E por mais que eu tivesse lido nos livros do Kenneth Hagin algumas dessas coisas, eu não prestei atenção como deveria. E muitas vezes nós estamos ouvindo a mesma coisa, mas nós não estamos prestando atenção como deveria. E por mais que eu esteja pregando a mesma coisa, hoje é o dia que você vai observar como você nunca observou antes. Então eu continuei ali pensando sobre aquilo, orar um pouco em outras línguas. Orar um pouco em outras línguas. E sabe, a sua cabeça começa a fazer conexão com o que Deus disse sobre o que está escrito aqui, o que aconteceu com Pedro, o que foi ali. Eu pensei, eu preciso estudar esse assunto. Eu preciso estudar esse assunto. Então eu fui atrás de estudar esse assunto. Foi quando eu achei aquele livro, meu irmão tinha aquele livro do Dave Robertson, que eu nunca tinha lido. E eu peguei esse livro do Dave Robertson, fininho, e eu comecei a ler sobre oração em outras línguas. E o Dave Robertson dizia no livro que ele começou a orar em línguas, porque ele queria se lançar no ministério, e ele se trancou num quartinho e ficava ali hora após hora, orando em outras línguas, porque ele não tinha muito o que fazer, ele não sabia o poder daquilo. Ele simplesmente ficou orando em línguas muito tempo, porque ele pensou: eu não consigo falar tantas coisas em inglês, eu vou orar em línguas. E foi dali que Dave Roberts, 3 meses depois, descobriu o poder. E eu estou lendo esse livro, eu estou pensando, eu sabia que tinha algo. Eu sabia que tinha algo. Eu vou me lançar. Então eu comecei a orar em outras línguas naquele período, 2005 foi o ano que eu comecei. E eu comecei a orar, hora após hora. Eu tinha muito tempo para fazer aquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Lembra aqueles anos de leitura, de ouvir pregações, de, sabe, me atentar para a palavra que não estava funcionando? Quando eu comecei a orar em outras línguas, Deus pegou tudo aquilo e começou a energizar aquelas coisas. Sabe, eu ouvi o Kenneth Hagin ontem, uma pregação dele, e ele estava dizendo que quando você faz a sua confissão de fé, a sua declaração de fé, quando você caminha pela fé, se você orar em outras línguas, vai ser sobrenatural e mais rápido. Em Judas capítulo 1, versículo 20, diz assim, a Bíblia diz em Judas capítulo 1, versículo 20, vós, porém, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. Ei, para. A fé vem por ouvir, não é? A fé vem por ouvir, não é? Por ouvir o quê? Eu tenho pregado isso sempre. A fé vem por ouvir o quê? Mas aqui o apóstolo Judas está dizendo, vós, porém, amados, edificando-os sobre a vossa fé santíssima. Edificando-os na vossa fé santíssima, sobre a vossa fé santíssima. Peraí. A fé vem por ouvir, eu ouço a palavra e fé vem. Mas ele está falando algo aí, e precisa ser prestado atenção. Edificar a fé edificar a nossa fé, orando no Espírito Santo, orando em línguas, edifica a fé. Então, aqueles anos de leitura, aqueles anos de ouvir mensagens, agora quando eu comecei a orar em línguas, tudo aquilo começou a funcionar para mim. Eu comecei a ter uma fé forte, edificada. E os resultados começaram a aparecer. Sabe, precisamos entender que se Deus está dizendo que quando nós oramos em outras línguas, nós nos edificamos ou recarregamos como bateria, nós precisamos tirar proveito disso, ao invés de daqui a pouco estar em depressão, escondido dentro de um quarto que não consegue sair.
Em depressão. Deixa eu ler para vocês mais uma coisa que vocês também conhecem, mas faz sentido ler agora. Isaías 28, 11 e 12. Isaías 28, 11 e 12. Diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. A fé vem por? Falará o Senhor a este povo por meio de lábios gaguejantes e língua estranha. Ele vai falar por meio de lábios gaguejantes e língua estranha. E quando Deus fala, gera o quê? Fé, diga fé. Porque a fé vem por? E quando Deus fala, gera? Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Ao qual ele disse, este é o descanso. Ouçam. Uma pessoa em depressão, ela precisa de descanso na alma dela. Sim ou não? Refrigério na alma. Uma pessoa esgotada, porque uma pessoa em depressão é uma pessoa esgotada. Ela está esgotada. Isso acontece com o ser humano, sim ou não? E pode acontecer com qualquer um de nós, se não prestarmos atenção e fizermos o que tem que ser feito. Sabe, esses versículos, esses textos que eu estou mostrando para você, não estão por acaso. Algumas vezes na minha vida. Algumas vezes não, eu faço isso todas as vezes da minha vida. Eu tiro férias e nas férias eu oro muito em outras línguas. Eu já oro durante o ano, mas nas férias eu oro muito em outras línguas. Então eu aproveito para descansar espiritualmente, descansar emocionalmente e descansar fisicamente. E é claro que quando eu volto, meu Deus do céu, mais energizado do que nunca. Não tem lugar para depressão aqui. Não tem lugar para tristeza aqui. Não tem lugar para derrota aqui. Não tem lugar, meu Deus do céu, nós precisamos entender que a vida é espiritual. E que se você pode até descansar fisicamente. Se você não descansar e não buscar refrigério espiritual, você não vai conseguir avançar. Enquanto isso, a Bíblia continua dizendo: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado. É sobre você, de você para você. Ouçam, Deus está falando: dai descanso ao cansado, de você para você. Outra pessoa não vai dar descanso para você. Você dá descanso para você. Diga: eu dou descanso para mim. Diga: eu preciso descansar. Eu preciso de refrigério. E eu vou buscar esse refrigério. Eu quero fazer uma coisa com você. O ano passado eu fiz isso. 2025 foi o ano que eu mais orei em outras línguas, mas eu comecei o ano dizendo que eu ia orar em outras línguas como nunca tinha orado antes. 2026 eu estou dizendo, eu vou orar em línguas como eu nunca orei antes na minha vida. E eu quero colocar isso para você, de você dizer e fazer, que você vai orar em outras línguas esse ano como você nunca fez na sua vida antes. Pastor, eu não faço muito, você vai dobrar esse pouco aí. Pastor, eu já faço, você vai dobrar isso aí também. Quem está comigo? Quem está comigo aqui? Este é o descanso. E como eu estava falando para você, o Criador, ele pensou nisso. E deixa eu te dizer, isso aqui é importante. Esses últimos dias, o mundo vai ficar tenebroso. Doenças como aquela que passou por aí pelo mundo inteiro vão voltar. E sabe, você viu como eu vivi e como eu encarei aquilo. Eu estava destemido. Por quê? Porque quando você está vivendo, orando em outras línguas, você opera de outra dimensão, é diferente.
Enquanto o mundo está com medo, estão tremendo, você é como se não estivesse acontecendo nada para você. Porque você opera de outra frequência. Qual frequência, pastor? De uma frequência sobrenatural do mundo espiritual. O que eu estou dizendo para você? Sabe, não importa se você entende ou não. Assim como você não entende a energia elétrica, você sabe que ela existe. Você sabe que funciona, você conecta na tomada, você vê acontecer os resultados. É da mesma forma, pastor, eu fico lá orando em outras línguas, mas eu não sinto nada, eu não entendo nada. Ai, pastor, tem que fazer isso? Este é o descanso. E este é o refrigério. E quem quis ouvir? Diga eu. Porque o texto diz, mas não quiseram ouvir. O texto diz, mas não quiseram ouvir. Sabe, eu sempre quando eu cito isso, eu ouço o lamento de Deus. Eu ouço o suspiro de Deus. Ele dizendo, mas não quiseram ouvir. Eles preferem procurar uma pessoa ou outra, eles preferem se trancar num quarto, dizer que está em depressão, eles preferem buscar ajuda médica, e tudo bem, mas quem tem resposta sobrenatural, use as respostas sobrenaturais que está acima do natural. E quem tem resposta sobrenatural aqui nessa igreja? Deus deu algo para nós, para vivermos acima do que é comum, do que é natural. Deus deu algo para nós. Sabe, quando eu comecei a orar em outras línguas, todos aqueles pensamentos vinham na minha cabeça 20 anos atrás. Sabe, o diabo sentava para dizer, você acredita nisso? A minha cabeça tentava dizer, você está doido? Você não entende nada, você não sente nada. Sabe, eu passei por tudo isso. E deixa eu te falar, eu não sofro com isso mais. Eu não sinto isso mais. Eu já venci. Porque chega um ponto, quando você ora tanto em outras línguas, que, sabe, aquelas artimanhas do diabo, e a própria carne tentando falar com você, coisas negativas naquele sentido, já não dá resultado mais, porque você viu tanta coisa acontecer, que agora é tarde demais. E eu já vi tantas coisas acontecer através do orar em outras línguas, é por isso que 20 anos depois, eu ainda estou empolgado falando da mesma coisa. 20 anos? Como aguenta ficar falando 20 anos? 20 anos depois você está empolgado falando da mesma coisa? Porque esse é o descanso. Quem precisa de descansar aqui? Quem precisa de refrigério aqui? Quem precisa recarregar as forças aqui? Eu disse que esse vai ser o ano que você vai orar em línguas como nunca você orou antes. Eu estou declarando sobre a sua vida, vai ser o ano que você vai fazer mais coisas para o reino de Deus como nunca fez antes. Esse é o ano que você vai entrar em lugares em Deus aos quais você nunca entrou antes. Você vai invadir o reino do sobrenatural e vai tirar de lá coisas, experiências sobrenaturais como nunca antes. Você vai adentrar essas regiões sobrenaturais, oh meu Deus do céu, e vai ter experiências poderosas em Deus. Você vai viver tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Diga amém, pelo amor de Deus. Você vai viver tudo aquilo que Deus projetou para você. Você vai experimentar a força que Deus tem para a sua vida. E você vai ser considerado como aqueles que estão transtornando o mundo. Você vai fazer proezas para a glória de Deus. Você não vai parar. É hora da sua restauração. É hora de você se levantar. É hora de você voltar a fazer o que Deus chamou você para fazer. Ninguém está novo demais, ninguém está velho demais, ninguém passou. Ei, você está vivo, você está aqui. É hora de dar uma resposta para Deus e dizer: eu vou fazer acontecer, eu vou entrar nas loucuras do Evangelho e eu vou viver para a glória de Deus. Eu vou fazer, eu vou viver. Não é tarde demais. Diga, não é tarde demais. Diga, a minha vez ainda não passou.
Se você está ouvindo essa mensagem é do seu tamanho, é para você, é o seu número, cabe em você e é para você viver isso. Ei, você vai viver e vai fazer o que você nunca fez antes. É hora de se levantar. É hora de se levantar. É hora de se levantar. Quem nasceu para o sucesso aqui? Quem nasceu para a grandeza aqui? Quem nasceu para a grandeza nessa igreja? Eu disse que é o seu ano. É o ano que você vai viver o que nunca viveu. Vai desfrutar o que nunca desfrutou. Vai colher o que nunca colheu. É o ano que você vai andar acima de todo natural. É o ano que você vai avançar para a glória de Deus. É o ano que você vai ganhar mais almas para Jesus como nunca antes. Nós vamos povoar o céu. Nós vamos ganhar pessoas para Jesus a rodo. Nós vamos ganhar pessoas à reveria. Nós vamos fazer isso. Eu digo, eu declaro e eu decreto, vai ser fácil ganhar as pessoas para Jesus. Vai ser fácil trazê-las para o reino de Deus. Vai ser fácil convidá-las para vir e elas virão e você vai se espantar com o retorno que elas darão a vocês. Estamos nos últimos dias, a colheita vai ser grande, vai ser extraordinária para a glória de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai estar tão energizado esse ano, tão fortalecido esse ano. Quando a depressão tentar passar, você vai olhar para ela, ela vai sair correndo de você. Ei, na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Pensa nisso, pensa nisso, pensa nisso. Até a tristeza vai saltar de alegria perto de você. Porque a presença de Deus está forte em você. A presença de Deus está forte em você. Aleluia. Ei, vocês estão prontos para o melhor ano da sua vida aqui? Aleluia. Os que estão transtornando o mundo estão sentados nessa igreja aqui. Eu disse que os que estão transtornando o mundo estão sentados nessa igreja aqui. Eu estava sentado aqui e o Senhor falou isso para mim. Ele me lembrou, ele disse, eu quero que você fale isso para a minha igreja. Os que estão transtornando o mundo estão sentados bem aqui nessa igreja. Bem aqui nessa igreja. Oh, bem aqui nessa igreja. Oh, aleluia! Oh, aleluia. Aleluia, deixa eu te falar isso. O que falta muitas vezes para as pessoas é a prática. Elas já ouviram o suficiente. Falta prática. Sabe, esse homem chamado Kenneth Hagin, ele vivia movendo a boca. Ou ele estava confessando a palavra, ou ele estava orando em outras línguas. E as pessoas olham e falam, esse é um crente religioso. Não, é um crente poderoso. Porque Deus nos deu um instrumento poderoso para abalar e chacoalhar essa terra. É aquilo que está debaixo do seu nariz, a sua boca. E você tem que usar a sua boca da maneira certa. Falando em outras línguas, confessando a palavra e falando em outras línguas. Falando em outras línguas e confessando a palavra. Deixa eu te dizer isso. Você vai ver como a sua confissão da palavra vai bombardear o inferno e vai trazer manifestações gloriosas para a sua vida esse ano. Você vai ver coisas acontecer que você vai ficar espantado. Mas o que mudou, sabe o que foi? O seu entendimento e a sua prática. O que mudou foi o seu entendimento e a sua prática. E você vai falar, sabe o quê? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz desse jeito antes? Por que eu não falei antes? Tudo pode ser mudado pelo poder da palavra de Deus na sua boca. Suas circunstâncias podem ser alinhadas com o poder da palavra de Deus saindo da sua boca. É hora de mudar o jogo, gente. Gente, eu disse que é hora de mudar o jogo.
Se você estava perdendo até agora, é hora de virar o jogo, ganhar de virada. É hora de começar a marcar os seus pontos, de começar a marcar os seus gols. Ei, quando você olhar o mundo e ver que as coisas estão piorando, lembre-se que você está na arca. Você está na arca, e na arca há proteção, na arca, oh meu Deus do céu, você está guardado, e você tem que lembrar sempre disso. Porque o mundo puxa para baixo, mas a vida com Deus, a vida no Espírito puxa para cima. O mundo puxa para baixo, mas orar em outras línguas te puxa para cima. Você fala o que não entende, mas você fala pela fé, porque você confia em quem disse para você fazer. O que fala em outras línguas, a si mesmo se constrói, a si mesmo se fortalece, a si mesmo lança alicerce. E deixa eu te falar uma coisa, você pode orar em outras línguas o tanto que você quiser, mas a questão é que grandes construções, elas são criadas com alicerces profundos que foram lançados. E se você quer viver uma grande construção na sua vida, você vai precisar lançar alicerces. Enquanto você está orando em outras línguas, mais e mais e mais e mais, você está cavando e lançando alicerces, cavando e lançando alicerces. E quanto mais você fizer, mais alicerces. Então Deus vai construir uma estrutura enorme para você viver, experimentar. Oh meu Deus do céu, se prepara para esse ano. Esse é um ano para viver o melhor de Deus para a sua vida. Esse é um ano para você desfrutar de tudo o que pertence a você. Diga amém, diga amém, diga amém, diga amém. Diga amém, o seu chamado vai ser completado. Vai ser vivido na completude. O seu chamado vai ser vivido por você na sua totalidade. Diga amém, diga amém, diga amém. Quando você fala amém, você fala, isso é meu, eu pego, é meu, é meu. Ninguém tira de mim, é meu, eu vou viver isso. Se você hoje estiver vivendo em qualquer coisa que não seja o chamado de Deus para a sua vida, eu declaro sobre a sua vida, vai se alinhar e você vai entrar. Diga amém. Se você estiver num trabalho que não é o trabalho que Deus projetou para a sua vida, eu digo agora e libero sobre a sua vida essa palavra de que vai tudo se alinhar e você vai entrar no melhor de Deus para a sua vida. Oh, você sabe que estando no lugar certo, na hora certa, onde Deus quer que você esteja, você ganha mais pessoas para Jesus, quanto sabe? Você estando no lugar certo, onde Deus queria que você estivesse, você vai desfrutar da vida como nunca antes. Você entende o que eu estou pregando hoje? Sabe, quando a gente alinha a nossa vida com Deus, e como você faz isso? Através do orar em outras línguas, você começa a criar ou estabelecer os planos de Deus. É como alguém disse, um homem teve uma visão enquanto orava em outras línguas, ele via uma construção de trilho de trem. Enquanto ele ia orando em outras línguas, aquele trilho ele era construído e o trem dele passava certinho naquele trilho. Quando você ora em outras línguas, você está construindo o trilho, a passagem para você, para a sua vida, para o seu ministério e para tudo que Deus tem para você. Quando você ora em outras línguas, você está construindo. Amém, gente? Amém. Você está construindo. Há uma unção forte nesse lugar aqui. Eu não sei se você percebe isso, mas há uma unção forte aqui. Eu não estou falando por falar, eu não estou pregando por pregar. Eu estou dando algo poderoso para você, para transformar a sua vida para sempre. Você vai desfrutar das melhores coisas esse ano. Você vai dar e abençoar a vida das pessoas como nunca fez antes. Eu vou dizer de novo, você vai dar e abençoar a vida das pessoas como você nunca fez antes. E eu vou fazer isso também. Sabe, quando você tem muito para dar é porque você tem muito para desfrutar. Eu disse que quando você tem muito para dar é porque você tem muito para desfrutar.
quando Deus pensa em você ser alguém generoso, quando Deus pensa em fazer de você um centro de distribuições, Ele também pensou em você sendo um centro de distribuições para você desfrutar também. Qual a pessoa louca que abençoa todo mundo, dá tudo para todos e mora mal, vive mal? Não, Deus já pensou nisso também. Ele quer que você tenha para desfrutar com a sua família e para abençoar a vida das pessoas. Ele quer que você possa fazer isso, distribuir e você vai ter mais. Porque a Bíblia promete que distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então você vai desfrutar do melhor esse ano. Então você vai colher em abundância esse ano. Amém, gente? Estão prontos para esse ano? Vai ser um ano cansativo? Vai ser um ano produtivo? Vai ser um ano de falta? Vai ser um ano de fartura? Esse vai ser um ano de abundância para você. Fala mais alto, fala mais alto. Esse vai ser um ano de abundância para você. Deus quer que você desfrute da abundância, que você viva com abundância. Jesus falou em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham na sua plenitude, com abundância, até que você fique satisfeito. Aleluia, aleluia. Fica de pé, fica de pé. Aleluia. Ele faz forte ao cansado. E Ele dá força ao que não tem nenhum vigor. Sabe, você precisa entender algo sobre o corpo de Cristo e igreja. Nesses ajuntamentos nós recebemos força. Eu não sei se você sabe disso. Nesses ajuntamentos. É por isso que um crente não pode ficar fora do aprisco. É por isso que um crente não pode parar de congregar. É por isso que um crente não pode deixar os cultos de lado. Porque na igreja, nos cultos, você é fortalecido. Você é levantado. Você recebe não somente uma palavra como essa, mas a unção coletiva começa a tocar você. E eu estou dizendo isso porque eu vou liberar uma unção aqui nesse lugar e vai tocar você. E eu quero que você saiba que quando a unção é coletiva, como é o caso hoje, a unção de um com a unção do outro, com a unção do outro, com a unção do outro, esse negócio se torna muito forte. Mas deixa eu te dizer isso, porque existem pregadores, ministros, pastores. Pastores são dados para apacentar o rebanho, cuidar do rebanho. E quando os pastores, eles conseguem entrar em Deus, e eles conseguem buscar de Deus, e eles conseguem ficar cheios de Deus, eles conseguem ajudar o seu corpo, a igreja. Ele consegue ajudar as ovelhas. Ele consegue ajudar transmitindo algo. E no que diz respeito às coisas naturais, um pastor cuida com as coisas naturais. No que diz respeito às coisas espirituais, os pastores cuidam com as coisas espirituais. Então o que vai ser liberado hoje, está sendo já, mas vai ser liberado mais ainda para a sua vida, são coisas sobrenaturais, que vai te manter de pé, que vai te levantar, que vai, oh meu Deus do céu, espere para receber uma grande unção hoje aqui, por favor. Espere para receber uma unção extraordinária nesse lugar aqui hoje. Eu estou falando de maneira profética aqui, uma unção vai ser liberada sobre a sua vida hoje. E vai trazer força para você. Olha, deixa eu te falar isso. Eu falei hoje de manhã naquela igreja e vou falar para você. A imposição de mãos é para te ajudar. Não dependa somente da imposição de mãos. O que eu preguei para você hoje é para você praticar e manter o fluir na sua vida. Hoje você vai receber uma porção. Hoje você vai receber uma unção, hoje você vai receber um fortalecimento, hoje você vai receber uma ajuda sobrenatural, mas eu quero que você pratique o que foi ouvido, para que você possa manter e aumentar na sua vida. E deixa eu te falar só mais uma coisa ainda antes de orar. Se quando nós oramos em outras línguas, nós estamos recarregando as forças, como bateria, pensa numa coisa, todos os dias nós desgastamos. Todos os dias nós usamos a bateria espiritual, eu estou falando. Todos os dias. Agora, pensa numa coisa comigo. Quanto você carrega diariamente? E quanto você usa? Vamos fazer esse jogo aqui.
Quanto você carrega e quanto você usa. Vamos imaginar que você ouviu essa palavra e disse para si mesmo: quer saber, a minha vida não vai ser mais a mesma, eu vou orar como nunca. E todos os dias que você estiver orando em outras línguas, você sabe que está orando e carregando mais do que você vai usar. Então você gasta tempo orando em outras línguas, você passa tempo orando em outras línguas, e você sabe que você vai precisar usar dessa carga espiritual. Então, vamos imaginar aqui um cenário de que você está carregando mais do que está usando. E para o dia seguinte sobra mais um pouco. E para o outro dia sobra mais um pouco. E no outro dia sobra mais um pouco. Mas sempre você está sobrando. Sempre você não está utilizando carga mais do que você carregou. Pelo contrário, você está utilizando menos do que você carregou. Então, diariamente você está carregando. E é por isso que a Bíblia diz para orarmos em outras línguas o tempo todo. Efésios 6,18 diz para orarmos o tempo todo. 1 Tessalonicenses 5 também diz para orarmos o tempo todo. 5,17 diz para orar também o tempo todo. 5,17. Então a Bíblia diz, Paulo falou para a gente orar o tempo todo. E Paulo também falou em Efésios 5,18 para que nós fiquemos cheios do Espírito Santo continuamente. E quando ele falou continuamente, é igual eu acabei de dizer para você, é ter carga para o dia seguinte sobrando, é ter carga para o próximo dia sobrando. Seja cheio do Espírito Santo constantemente, é ter carga diariamente, é ter carga hoje, é ter carga amanhã, sobrar mais para depois de amanhã, sobrar mais. E como você vai fazer isso? Edificando-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, você não vai mais desgastar sua bateria ao ponto de não ter mais nada para usar. Pelo contrário, sempre vai ter uma sobra. Sempre vai ter uma sobra. E sabe o que vai acontecer no final disso? Deixa eu te dizer. Você usou para você e você vai ter para as pessoas. É como eu faço, como eu vivo. É como eu faço, como eu vivo. É como eu faço, como eu vivo. Eu vivo assim. Eu vivo isso. Então, olha para isso. Eu tenho carga em mim. Eu tenho poder em mim para eu desfrutar, mas eu tenho poder para transmitir, transferir. Então eu posso transferir para as pessoas, por quê? Porque está sobrando. Eu só posso transferir quando está sobrando. E se está sobrando, você pode transmitir para as pessoas. Então as pessoas começam a receber de você. E você pode transferir, e as pessoas podem receber, sabe? A unção flui para as pessoas. É toda aquela carga de poder que eu estou falando para você. É toda aquela unção que eu estou dizendo para você. Que eu tenho carregado, hora após hora, hora após hora, hora após hora, hora após hora. E nesse sentido, essas cargas poderosas, elas nos enchem, elas nos enchem. E nós vamos ficando cheios, ficando cheios, ficando cheios, ficando cheios. E aí as pessoas recebem dessa carga sobrenatural. As pessoas recebem dessa carga sobrenatural. Se prepara para uma unção extraordinária vindo sobre você hoje. É claro que você vai receber se você quiser, mas se você quiser, vai ser sobrenatural, vai ser forte, e você vai receber poderosamente nesse lugar. Eu digo agora em nome de Jesus, a unção está fluindo nesse lugar. A unção está fluindo nesse lugar e vai tocar a sua vida sobrenaturalmente. Eu digo para você, receba, receba. Em nome de Jesus, há uma unção sobrenatural, 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 há uma unção sobrenatural vindo sobre você, vindo sobre você, vindo sobre você. Essa unção vindo sobre você é para fazer algo específico, algo específico. Ou lugares que você estava batendo como se estivesse batendo na trave, vão ser ultrapassados agora. Vão ser ultrapassados agora. Ultrapassados. A unção está vindo sobre você para ultrapassar. Ou será como nunca? Será como nunca? Será como nunca? A sua vida de oração já é boa, vai ser melhor ainda. Receba tudo isso, receba tudo isso, receba tudo isso. Eu libero essa unção em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Vem um pouquinho, só um pouquinho. Puxa, continua puxando. Continue puxando. Continue, porque está passando. Mais. Cheia. Continue recebendo aí, continue recebendo. Continue. Oh, rab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 a. Cheira barabarabarabarabaziria andaralabasi. Cheira barabarabarabarabaziria andaralabasi. Oh, rabacataralabasiria andaralabasi. Chore branca sere bandaralabasi andaralabasi. Ro rabarabatara cataralamati bandaralabasi. O recasori bandaralabasi cataralamasi andarasi. Charabarabasuri kistalabasi. Yo rebode que asto levando lá. Vai puxando no seu lugar aí. Vai puxando, que tem muita unção disponível. Vai puxando, que tem muita unção disponível. Vai pegando, que tem muita unção disponível. Ei, lavacacere, mandaralabá. Ei, lacasarabacê. Oh! Faz forte ao cansado. Faz forte ao cansado. Faz forte ao cansado. Faz forte ao cansado. Uou. Pega na mão aqui. Pega na mão dela. Pega. Em nome de Jesus, eu libero uma nova unção fresca. Uou. Receba aqui. Pega na mão dela. Vai pegando nas mãos todos, até lá no final. Até o final lá. Vai pegando. Agora, fogo. Cheio. Mais. Fortalece alcançado. Uou. Há um refrigério para você. Uou. Forças restauradas, forças multiplicadas, forças. Uou. Há uma liberação sobrenatural aqui. Há uma liberação sobrenatural aqui.